Fala, gurizada! Então, para finalizar essa nossa parte inicial de front-end, a gente vai ver um pouquinho mais sobre layouts. Então, esse aqui é o link, né, que nem eu já falei nas outras aulas, e vocês podem acessar eles para pegar o código-fonte do próprio livro, que eu estou usando como base, que fala sobre o Android com a linguagem Kotlin, né? E a gente também, vocês não deixem de acessar o link com os exemplos, com os projetos de exemplo do Android Studio que eu deixei ali no meu GitHub. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e aí vocês podem acessar ali também. Então esse é o conteúdo desse videozinho de hoje. A gente vai ver como é que a gente cria um layout dentro de outro layout, que é bem interessante para a gente conseguir dispor melhor os nossos componentes, né? Então nosso exemplo vai ser com um linear layout. Depois a gente vai ver como é que a gente faz essa interação entre views. O exemplo que a gente vai usar vai ser com o table layout e o constraint layout. Então a gente vai acabar vendo já no vídeo de hoje 3 tipos de layout. E por fim, como é que funciona o card view e o scroll view. Lembrando que o scroll view é que permite que a gente tenha uma barra de rolagem ali para navegar para cima e para baixo dentro do nosso aplicativo. Então, layout dentro de outro layout. Inicialmente, o layout definido, né, no caso da nossa atividade principal, eu vou falar mais com calma no próximo vídeo sobre o Android, o que é uma atividade, o que são serviços, etc. Mas como base, a gente tem que definir qual é o nosso layout do nosso aplicativo e qual é o layout principal. Então, o método que faz isso é este método chamado setContentView. Então, nesse método setContentView, a gente vai definir qual é o arquivo XML que a gente vai usar. Então, aqui a gente está referenciando o ActivityMain, que é um arquivo que está definido, e depois é nele que a gente vai criar nosso layout principal. A gente vai sempre usar r.layout para acessar os arquivos de layout do nosso aplicativo. E esse setContentView vai ser chamado inicialmente nesse método que está sendo sobrescrito, o chamado onCreate. Então, override para dizer que está sendo reescrito esse método. Então, ele já estava implementado na classe app.compat_activity, e a gente está estendendo ali com os dois pontos. A nossa classe principal é o main_activity. Isso faz com que a gente reescreva a função, por isso que tem o fun, onCreate, e a partir disso a gente repassa aquele estado salvo para a classe mãe e chama o setContentView para mostrar, para definir qual é o nosso layout principal. Aqui um exemplo bem simples de um linear layout. A gente já viu esse layout na última aula, né? E o atributo que define se ele vai ser linear, vai dispor os componentes dentro dele linearmente ou verticalmente, é o orientation. Então, Android Orientation, que é o que está na linha 7, é o que vai definir a forma que vai ser disposto os elementos dentro desse layout. Aqui a gente vai adicionar então um text view, que está da linha 11 à linha 17. Então esse é o componente que a gente adicionou ali. O conteúdo dele, que é o atributo text, vai ter o dado menu. Ali eu deixei o layout width, que é a largura, para usar a mesma largura do pai, match parent, e a altura para ser só do tamanho do meu texto, sendo que o meu texto tem um text size, um tamanho de 50, e ele está orientado para ser centralizado horizontalmente. Então o gravity, que é esse atributo, define isso. Lembrando que na linha 12, o primeiro atributo que a gente define é qual é o ID, o identificador do meu text view. Como eu coloquei ele dentro do meu linear layout, vocês vão notar ali que até a disposição dele está com um tab, né, interno, então ele faz parte do nosso linear layout, está arrastado para dentro. A gente pode fazer isso tanto arrastando da paleta de componentes, um text view, ou digitando esse texto que está entre a 11 e a 17. Aqui a gente vai adicionar também um multiline text view, ou seja, um campo de texto de múltiplas linhas, no qual o usuário vai poder digitar. E o texto inicial que ele vai apresentar é o que está na linha 26 ali, que eu deixei selecionado, que é do atributo text. O tipo de input é o text multiline, que é o que está na linha 25.
Ali no MS, que é esse atributo da linha 23, a gente define quantos caracteres vai ter por linha, ou seja, onde é que ele vai dar o wrap, onde é que ele vai quebrar o nosso texto para ir para a próxima linha. E agora, como o exemplo é a ideia de criar um layout dentro de outro, a gente tem o nosso linear layout vertical, né, que é o principal, no qual a gente adiciona um text view e um edit text. Agora a gente vai adicionar dentro desse linear layout vertical um linear layout horizontal, para dispor os componentes horizontalmente. Então a gente arrasta. Dentro desse linear layout a gente vai adicionar um text view e um botão. Vocês já viram ali que eles estão dispostos horizontalmente, um do lado do outro. A altura eu deixei para dar um wrap content, ou seja, ele vai finalizar conforme o tamanho do texto. E dei um match width para o tamanho total da minha largura desse linear layout horizontal. Agora a gente vai alterar algumas propriedades, então eu vou adicionar mais outros 2 componentes e vamos adicionar também um rating bar, que é um componente que é usado para classificação, né? Então o usuário pode clicar nas estrelas ali para definir qual é a avaliação dele do aplicativo, por exemplo. Então esse é o layout original que eu quero criar. E depois a gente vai complementar esse exemplo quando o usuário clicar ali no carregar table layout do lado do botão OK desse texto, desse text view. A gente vai abrir uma nova view com o table layout e quando ele clicar no de baixo, no outro botão OK do constraint layout, a gente vai abrir uma outra view com uma outra layout específico. Então essa interação entre views, como é que funciona? Primeira coisa, a gente vai criar uma nova janela, né, um novo layout. A gente precisa criar um novo arquivo de recurso de layout, um layout resource file. Então a primeira coisa que eu vou fazer é ali na pasta layout, botão direito, new, ou novo, se tiver em português o Android Studio de vocês, layout resource file, a gente vai criar um novo arquivo de layout. A gente precisa definir um nome para esse arquivo, eu defini ali my table layout com underlines, não deixem espaços aqui, né? Ali ele está dizendo qual é o meu elemento raiz, meu primeiro elemento, dentro da hierarquia de XML. Onde é que ele vai ser definido esse arquivo? Então vai estar dentro da pasta res de recursos, de resources de recursos, que está dentro de main, que está dentro de src, que é de source files, códigos fonte. Por enquanto vocês vão dar OK. E o layout que a gente vai criar é esse exemplo que está aqui. Então o código, a gente criou um table layout, que é para representar uma tabela de elementos, né, como se fosse... E para cada linha que a gente vai ter um table row. Tudo que estiver dentro desse table row é linha, né? Então a gente está criando uma linha nova. Nesse caso aqui a gente criou 2 table rows, um com 2 text views, que está ali da linha 10 à linha 25. Então um diz Índia e o outro Inglaterra. Depois na linha 89 a 100 a gente criou uma outra linha com o botão. Não dá para ver totalmente aqui as outras 2 linhas internas, né? Eu só botei o início do arquivo final. Mas é basicamente essa lógica que a gente vai usar. Lembrem sempre de criar o que está na linha 98 ali, ó, que é o load linear layout. Esse é o nome do método que eu deixei definido no onClick, que é o evento de clicar no botão, voltar. E é ele que a gente vai implementar lá no nosso main-activity. Então, a gente criou a função com o mesmo nome que eu defini lá no onClick. Ele vai receber sempre como parâmetro de entrada esses eventos de ação uma view como parâmetro, que é quem gerou esse evento. E a única coisa que eu vou fazer nesse caso aqui é chamar novamente o setContentView para acessar o myTableLayout, que é aquele arquivo XML que eu criei antes. Então, dessa forma, ele vai alterar a visão que o usuário enxerga do aplicativo para o myTableLayout. Mesma ideia para a gente fazer a outra tela, que vai ser acessada pelo outro evento do botão. Então, criei o meu myConstraintLayout, criei a função para isso, chamado loadConstraintLayout. Nela, eu também vou chamar o setContentView para alterar a visão e redirecionar para esse XML de layout, que inicialmente está vazio. O que a gente vai adicionar dentro dele? A gente vai adicionar um componente de calendário e um botão. E aqui no exemplo,
vocês podem notar que eu defini algumas restrições, constraints. Então, nessas restrições eu posso dizer quanto de espaço que eu quero que fique fixo, por exemplo, do topo, da esquerda, da direita. Então ali, por exemplo, o calendário está com restrição de 49 para o topo, 45 para a esquerda e 45 para a direita. A mesma coisa para o botão ali, eu tenho 160, 158 e 195 para baixo. Então dessa forma a gente pode restringir e fazer com que o nosso aplicativo fique estável, mesmo que ele seja aberto por exemplo, num tablet ou num iPad, né? Então tem uma tela maior, para não ficar totalmente desconfigurado, eu posso criar essas restrições de espaço, de espaçamento, né? E no caso do Card View, que é um layout baseado, o cards significa cartões, então se no aplicativo de vocês tiverem que mostrar várias opções, por exemplo, ali o exemplo que eu vou mostrar aqui tem a ver com várias opções de férias, né? Então o cara quer escolher, a pessoa quer escolher um lugar para passar férias, eu quero mostrar várias opções possíveis que eu estou disponibilizando. Normalmente são informações semelhantes que a gente vai dispor linearmente. Então o Card View permite isso. Aqui a gente vai, no exemplo, a gente vai adicionar algumas imagens à pasta Drawable. Então tudo que é JPEG, PNG que vocês quiserem usar, vocês têm que colocar dentro de Drawable. Então adicionei 3 imagens aleatórias ali com promoções. E lá no nosso layout que a gente quer criar, eu criei um linear layout com um text view e um image view. No image view, vocês vão notar ali que a gente acessa a pasta Drawable com arroba. Então ali na linha 27 eu estou dizendo qual é a imagem que vai ser carregada nesse momento. Então, ela estando fisicamente no projeto naquela pasta Drawable, eu posso fazer essa referência para ela aqui no XML. E no Text View, eu defini um nome ali que vai ser usado como promoção 1. Então, essa é uma boa prática, tá? Você lembra que eu falei já numa aula passada que tem um arquivo chamado string, que nesse caso a gente pode colocar textos dentro dele e depois acessar eles com o @string. É isso que eu estou fazendo aqui. Em vez de botar o texto fixo no XML, eu estou fazendo uma referência para aquele arquivo XML, separando o texto do arquivo de visão. A gente vai criar um arquivo também para dimensões, tá? Eu criei ali um arquivo dimensions.xml. Por quê? Aí a gente pode reutilizar ele em cada card que a gente tiver. Então eu vou criar 3 arquivos de XML para cada um dos cards e o raio e a margem eu deixei fixos aqui nesse arquivo resources, eu vou referenciar eles em cada um dos cards que eu vou ter. Então aqui eu tenho um linear layout no qual eu vou ter 3 card views e dentro de cada card view eu vou referenciar a dimensão, tanto de margem quanto de raio para cada um deles, para cada um dos card views que estão dispostos dentro de um linear layout. Aqui eu vou referenciar eles, os arquivos de layout, e finalmente a gente vai conseguir enxergar no final como é que funciona o nosso card view layout, sendo que para adicionar um arquivo de layout dentro desse para adicionar um arquivo de layout dentro do nosso layout, a gente tem que usar a diretiva include com o atributo layout e com @layout para dizer qual arquivo que eu estou referenciando naquele instante. É como se eu pegasse todo o conteúdo do arquivo de layout e jogasse lá dentro desse trecho. Aqui no caso do scroll view, que é o nosso último exemplo, para adicionar, para a gente ter uma barra de rolagem, basta a gente jogar o nosso linear layout dentro de um scroll view e marcar como match parents tanto para a altura quanto para a largura. Automaticamente ele vai conseguir rolar para cima e para baixo. Senão, se a gente não tiver isso, ele vai acabar cortando o nosso último card view que a gente tem ali. Aqui alguns links, vou colocar eles nos comentários ou na descrição do vídeo. E chega de front-end, vamos começar a entrar nas entranhas do Android na próxima aula, hein? Até a próxima. Valeu!